Meus irmãos, o nosso irmão começou o culto, não foi? Lendo foi Lucas 21, 25 em diante. Mas, cadê o Miqueias? Aí está aí ele. Rapaz, está sumido mesmo, né? Miqueias, como é que está aí o desenvolvimento aí? Está dando certo? Do YouTube? Tá? Certo. Meus irmãos, o nosso irmão, o diácono, hoje, o Hélio hoje não veio, né? O Hélio ministrou no último culto da família. Vocês lembram qual foi o texto que ele leu? Boa pergunta, né? Qual foi o texto que o irmão leu? Hã? Não, do domingo. Tem uma palavra que eu peguei naquela leitura, mas o irmão falou aqui, Marcos. Foi Marcos mesmo, foi Lucas, foi Mateus 19. Um assunto bastante, né, que tem as suas. Aí depois eu ouvi um debate entre dois pastores. Eu achei assim, tem um filho que deu uma opinião lá, eu disse, meu Deus, sobre a questão do divórcio, né? Foi a temática, né? O irmão falou sobre o divórcio. Então, aí um pastor, a pauta lá não é sobre a questão de salvação, né? Salvação é pela graça, mas se o pastor poderia ou não ministrar ele sendo divorciado, né? Aí um deles disse assim, não, é aí que ele vai ter uma experiência para dar para os outros, porque ele é um divorciado, que agora ele sabe como foi que ele errou, para ele não errar novamente. Eu achei essa opinião, ao outro lado era uma opinião mais assim, que nós acreditamos, né? Mas uma opinião assim, muito liberal, né? Que a pessoa tem que pecar para ensinar para os outros. Quer dizer, no sentido de que o pecado lá de adultério, né? De deixar, abandonar o cônjuge e casar com outra, né? Porque no quesito aqui, que nós vamos ler, o assunto não é esse, mas eu queria que vocês abrissem, né? Mas eu só leio um tema que está no capítulo 19, que o irmão me deu o bizu aqui, no versículo, dureza de coração. Louvado seja Deus. Esse é um tema do Velho Testamento, quando Paulo, o próprio Cristo, cita as Escrituras, que depois a gente vai ver. Mas eu quero que vocês, como texto base dessa mensagem, no Novo Testamento, na carta que escreveu, eu não sei quem, autor, até agora ninguém descobriu, que carta é essa? Hebreus, capítulo de número 3. Vou ler alguns versos para a nossa reflexão, meditação esta noite. É o capítulo 3, a partir do verso de número 7. Louvado seja Deus. Diz o texto da palavra: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação, no deserto. Louvado seja Deus. Na provocação, no dia da tentação, no deserto. Acho que em algumas versões ela aparece o nome desses lugares, né? Que é, eu esqueci agora o nome de duas localidades que houve essa provocação e essa tentação no deserto. É Meribá e Massá, né? Massá e Meribá. Glória a Deus. Cada um tem o seu significado, né? Então, o texto vai dizer: onde vossos pais me tentaram no deserto, me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso que eu fiquei, Deus dizendo assim, por isso que eu me indignei contra essa geração. E disse: estes sempre erram em seu coração, e não conhecem os meus caminhos.
Assim eu jurei na minha ira que eles não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vocês se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Até o fim. Enquanto se diz, ele repete de novo essa mesma palavra: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes? Ele faz uma pergunta no final. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Louvado seja Deus. Lá no capítulo 4 ele vai repetir a mesma expressão do 7 e do 15, né? O versículo 7. No capítulo 4, versículo 7 e o 15, ele repete a expressão do capítulo 3, 7 e o capítulo 3, versículo 15. Que diz o 7 do capítulo 4: determina outra vez um certo dia. Hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Cristo, Filho de Deus, obrigado por esta noite, por esta mensagem da Santa Palavra de Deus. Aqui estão o número de irmãos para receber da parte de Deus um ensino. Ó Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, o Senhor dirija os passos, as palavras que possam fluir da minha boca, que seja dirigida por Ti, e que Tu nos dê inspiração e fale conosco, em nome do Teu Filho amado, que vive e reina para sempre, é que nós te pedimos, e amém. E glória a Deus. Muito bem. Então, tendo feito essa leitura, irmãos, é uma leitura no livro de Hebreus, é uma carta, né? Uma carta que ele sempre vai fazer referência à questão do Velho Testamento, né? E essa passagem que eu citei, ela está no Salmo 95, né? Falando sobre a dureza de coração. Como eu falei, isso é um problema que sempre vai, desde que o homem, o ser humano, né? O homem e a mulher, desde que o pecado entrou, né? A causa da dureza do coração é o engano do pecado, né? O texto que eu li aí, vocês perceberam? O engano do pecado, né? Então, a gente, quando eu estava pesquisando, né, o livro de Jeremias, falando sobre essa dureza de coração, e eu pude observar que Jeremias faz uma definição, que ele diz que enganoso é o coração, quem o conhecerá? Portanto, às vezes a gente fala assim: meu coração está me dizendo isso, mas pode ser que você não pode confiar inteiramente, porque o coração do ser humano, mas vamos definir o que é o coração. Será esse órgão músculo que bombeia todo o sangue do nosso corpo? Não. A expressão coração se refere a o âmago, né, toda a espiritualidade do ser humano, das suas decisões, das suas emoções, né, do seu modo de pensar. Glória a Deus. Então, a queda, né, do pecado trouxe esse problema para nós, né? Problema que, observem, que lá no tempo de Moisés, né, acho que aquelas passagens que mostra o povo mostrando uma dureza de coração muito grande, né, lá quando pediram a Moisés aquela água, pediram
provaram a Deus, murmuraram contra Deus e contra Moisés. E a dureza, ela sempre foi um problema. Os profetas enfrentaram essa dureza, né? O profeta Isaías, sobretudo, tem uma passagem bíblica, que quando Paulo está pregando lá na prisão, né? Irmão Fred, no capítulo 28, a partir do verso de número 25, né? Paulo está pregando, aí vem uma turma de judeus, né? Judeus assim, meio coração incrédulo, né? Endurecido, com a sua maneira de pensar, com as suas opiniões. E Paulo, na pregação do Evangelho, ele vai citar o livro do profeta Isaías, como de fato está escrito, capítulo de número 28 do livro de Atos, versículo 25 em diante. Ele cita essas palavras do profeta Isaías, que é um problema concernente à própria humanidade, né? A dureza de coração. Glória a Deus. Então há uma advertência de Deus nessa noite, nessa palavra para cada um de nós, que estamos numa jornada de fé. E a exemplo dos filhos de Israel, uma vez eu preguei sobre isso, eles saíram do Egito, eles foram salvos, eles foram livres, e eles tiveram que enfrentar no deserto a provação, a dureza do coração. O texto diz que nem sempre as pessoas vão concordar com... Claro que as nossas opiniões nós podemos discordar, né? Eu posso ter uma opinião, você pode ter outra. Mas aquilo que a palavra ensina, ninguém pode discordar, certo? Claro que tem algumas opiniões ou interpretações ao seu bel prazer que a gente tem que discordar mesmo. Mas Paulo, na pregação do Evangelho de Jesus, ele mostra que havia uma discordância entre eles. Eles começaram a ir embora, não acreditaram, né? Mas antes que saíssem, Paulo disse essas palavras: bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês por meio do profeta Isaías, quando disse o quê? Vai este povo, Isaías, diga para eles, vocês vão ouvir, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vocês verão, vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Por isso, o próximo versículo, para concluir. Agora tu botou tudo junto, não foi? Porque o coração deste povo está endurecido. Essa é que a palavra é bem... O coração deles estava endurecido, né? Irmãos, é terrível, né? Quando a pessoa está com o coração endurecido, né? Ela não abre... E o que é o coração endurecido? É aquela pessoa que sabe a mensagem de Deus e a pessoa não entra nem uma palavra, né? Ou então é uma insensibilidade muito grande, é falta de sensibilidade espiritual, né? Então, Paulo esclareceu a questão que aqueles homens estavam com o coração endurecido. Glória a Deus. Isso é um problema de cada um da humanidade. E nós, como crentes em Jesus, não estamos isentos disso. Por isso que essa palavra de hoje é uma palavra pode ser uma palavra preventiva, pode, mas também pode ser uma palavra corretiva. Se o coração nosso, se nós confiarmos em nossas decisões, em nossos próprios corações, e não seguirmos a orientação do Espírito Santo, aquilo que a palavra diz, nós podemos estar deixando o nosso coração ser seduzido pela incredulidade e tornando o coração emperdecido, né? Endurecidos por causa do pecado. Jesus, quando ele teve uma parte, eu achei interessante, quando ele olhava para os homens. Ele olhou para os homens naquela época, ele se comoveu, ele se condoeu. O irmão pode até colocar aí Marcos 3, o verso 5. Não lembro agora aqui, essa parte aí que Jesus olha para os homens que estavam ali. Ele queria testar Jesus, né? Acho que era o homem daquela mão mirrada, né? E Jesus teve tanta compaixão, né? Indignou-se, entristeceu-se com a dureza do coração daqueles homens e disse: estenda a mão. O homem estendeu a mão e a mão foi restaurada.
Glória a Deus. Jesus curou aquele homem, restaurou a vida dele, mas o coração dos religiosos estavam endurecidos. Glória a Deus. Então, eu estou mostrando inicialmente a dureza de coração dos contemporâneos de Isaías, profeta Jeremias também, Ezequiel, por não falar também do próprio os apóstolos, apóstolo Paulo. Então a dureza de coração é algo que pode trazer consequências para as nossas vidas. Então, nessa passagem bíblica que eu citei para vocês, que eu fiz a leitura, né? Eu mostrei o versículo 7, o versículo 15, duas solenes advertências sobre você não deixar o seu coração endurecer. Glória a Deus, não é assim? E a Bíblia diz lá em Provérbios 4, 23, é do conhecimento de alguns irmãos, que a gente tem de tudo que se deve guardar. Como é que diz a Bíblia? Guarda o teu coração. Por que você tem que guardar o teu coração? O sábio diz, porque dele procede as saídas da tua vida. Então você deve guardar o seu coração. Glória a Deus. Das seduções deste mundo, guardar o seu coração, né? O próprio profeta, melhor dizendo, o salmista, tem uma passagem que ele diz assim: escondi a tua palavra aonde? Para quê? Não pecar contra ti, Senhor. Como purificará o jovem o seu caminho, até os homens também e as mulheres? Como purificará? Observando a sua palavra no coração. Então, próprio a turma lá do tempo de Jeremias, ele pregou na época de Josias. Josias fez uma reforma grandiosa. Josias removeu toda a idolatria. Josias fez uma limpeza. Era um rei, né? Tinha autonomia, né? Podia muito bem chegar. Agora tem uma coisa que o rei, ele podia fazer. Até os líderes podem fazer. Irmão, remova isso aqui, né? Às vezes a pessoa, quando é novo convertido, né, tem os seus familiares católicos, né? Aí cria-se um acirramento, né? Que ele chega lá e isso aqui aí tem igual aquele homem lá que, né, quis derrubar lá, passando na televisão, né? Na década de, não sei se foi 90, você lembra, derrubou aquela santa lá, foi uma confusão medonha. Mas o Jerubaal, que é o Gideão, Deus mandou ele quebrar o ídolo que estava lá na casa do pai dele, mas ele foi às claras, foi de noite, escondidinho lá, e tacou o chute, sei o que ele fez, mas ele quebrou o ídolo da casa do pai dele. E foi uma confusão. Portanto, que botaram até o nome dele. Se Baal é Deus, que Baal combata contra Gideão. Jerubaal é aquele que contende contra Baal. Então, a gente às vezes cria um acirramento, mas então o rei, ele ordenou a remoção de tudo. Está entendendo? Louvado seja Deus. Então houve uma verdadeira reforma religiosa. Mas irmãos, Jeremias, ele começa a pregar de uma forma ousada. Diz: olha, vocês fizeram uma espécie, vocês camuflaram externamente, está tudo bonitinho, mas o coração de vocês está dominado ainda pelos ídolos. Vocês estão se entregando ao Senhor parcialmente. E ele disse mais: vocês têm que arar a terra do vosso coração, porque o coração estava endurecido. E a gente sabe que para a gente obter o fruto da terra, uma terra seca, você vai primeiro limpar o terreno, né? Limpar o terreno, o que mais? Segundo passo, arar a terra. O que é arar a terra, irmã Ana Paula? É exatamente lavrar, rasgar, para que você possa ali semear. Enquanto essa terra, você pode até plantar, fazer aquela, mas a terra dura, não vai atingir o objetivo. Assim é a nossa vida. Nós podemos ter até uma conversão, a exemplo dos contemporâneos de Jeremias, uma conversão
parcial. Parcial. Mas Deus, no Velho Testamento e no Novo Testamento, Ele sempre diz: amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração. Então essa dureza, esta parcialidade, ela foi mostrada no tempo de Jeremias. Louvado seja Deus. Meus amados, então esta é a causa do problema que até hoje, e o texto vai ser bem claro, né? Que aconteceu, que aquela geração que saiu do deserto, ou melhor dizendo, que estava no deserto, que enfrentaram um problema em Meribá, quando faltou água, e o povo murmurou, e até o Moisés perdeu a Bíblia diz que Moisés era manso, né? Uma vez um professor perguntou para mim, por que Moisés era tão manso? E arregaçou lá, deu não sei qual foi o golpe que ele deu, que matou um homem, né? E sepultou, ocultou o cadáver, viu, irmão? E depois ele era tão manso, né? Que o povo, eu quero é água, eu quero é água. Ah, vocês querem água, é? Pois pega água agora. Tacou o cajado na rocha. E a rocha que diz Paulo, aquela rocha era quem? Simbolizava quem aquela rocha? Era Cristo. Deus falou, não é para ferir, você já feriu. O Cristo foi ferido uma vez só. Agora você vai orar e a rocha vai fluir água. Mas Moisés perdeu a paciência, perdeu a calmaria. Eu acho que tem gente que ele é crente, né? Mas ele ainda é assim, tem um temperamento forte, né? Deus muda o temperamento? Isso não muda não, mas controla. Mas ali do Moisés, eu acho que ele perdeu um pouquinho assim. Ele ficou aperreado mesmo. Tacou o cajado e a água jorrou. Então por isso que Meribá é um lugar de murmuração, de contenda. Isso é um espírito que domina a comunidade, quer dominar a comunidade, a igreja também. Então Moisés enfrentou também luta em Massá. Massá é o deserto, é um teste, é uma provocação. Eles provocaram Deus. Será que Deus vai fazer isso? Irmãos, aquilo inquietou Deus, e Deus constatou, identificou os sintomas daquele problema na nação de Israel. Glória a Deus. E Paulo se utiliza dessa mesma, posso dizer, dessa mesma símbolos, né? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, o capítulo 10, versículo 1, irmão. Só para vocês lerem aí, para vocês entenderem a palavra do jeito que ela é. Irmãos, não quero que vocês ignorem o que nossos pais todos estiveram. Os pais aqui está falando aos judeus, né? Estiveram todos debaixo da nuvem. Todos passaram pelo mar. Ou seja, todo mundo foi abençoado. Estavam debaixo da nuvem, passaram pelo mar, pés enxutos. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem, no mar. Todos comeram de uma mesma manjar espiritual, que era a comida lá que eles comiam, era o maná, né? Descia aquela, tipo uma, era uma espécie de semente. Aí o pessoal pisava, fazia uma massa de bolo, fazia todo tipo de comida, né? Daquele maná. Por isso que eles ficaram enjoados. Eu estou com saudade daqueles pepinos que eu comia lá no Egito. Às vezes, né? Às vezes não vem aquele pensamento, isso é dureza de coração, viu? Eu estou enjoado dessa vida de ser crente. Irmão, se você começar a pensar sobre isso, dobre o joelho, e no final você vai pedir a Deus um novo coração. Para você tem que arar a terra, tem que rasgar a terra, não é rasgar as vestes, como no Antigo Testamento. Rasgai o vosso coração, e para que essa palavra possa frutificar em nossas vidas, amém? Então, meus irmãos, diz o texto que eles seguiam a pedra espiritual, eles bebiam da bebida espiritual, da pedra espiritual que os seguia no versículo 4, e essa pedra era Cristo, como eu falei. Mas Deus não se agradou da maior parte deles.
pelos que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram feitas como figuras. Isso é só uma figura, é um símbolo. Os erros do passado servem para a lição de hoje, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se para afogar. Aí no versículo 8 ele vai dizer o seguinte: não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia só 23 mil pessoas. Não tentemos a Cristo, como alguns deles tentaram e pereceram pelas serpentes. E no 10 ele diz: não murmureis, como tem também alguns que murmuraram e pereceram pelo destruidor. Tudo isso sobreveio como figura. Estão escritas para um aviso nosso, para a nossa reflexão, para que já chegados os fins dos séculos. Aí ele diz no final, no versículo 12: aquele que está em pé, cuida. Quem está em pé, cuide, olhe para que não caia. Esse cair aqui refere-se ao endurecimento do coração, é perder a sintonia do Espírito Santo. E o Espírito Santo falou àquela geração: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração. Aí Davi toma a palavra no Salmo 95, a partir do versículo 7, ele diz: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureça o coração. Ele repete essa palavra, né, o escritor, por 3 vezes, como eu citei, mas é uma palavra que é aplicada lá com Davi, e agora o escritor aos Hebreus está dizendo: eu vou identificar os sintomas da dureza do coração. Aí ele vai citar aqui o problema que os hebreus estavam enfrentando, sendo crentes, né, sendo hebreus, se converteram a Cristo, e agora estavam querendo se deixar seduzidos pela dureza do coração. E o escritor, que eu falei, que eu não sei quem é, os irmãos, no capítulo 3, ele vai citar um dos problemas, uma das marcas, assim, um dos sintomas desse problema espiritual, é exatamente quando você para de ouvir, quando você perde aqueles ouvidos aguçados. Eu me reportei agora para o Éder, né? O que é que acontece no Éder? A mulher ouvia as instruções, Deus falava para o marido, né? Para o Adão. Adão instruía a mulher, mas a mulher começou a ouvir quem? A sedução da serpente. A serpente começou a colocar dúvida na palavra. E é por isso que a palavra de Deus diz para nós nessa noite: se hoje ouvirdes, não endureça o vosso coração. Então, quando não se ouve mais a palavra, esse é um sintoma que provoca a dureza do coração. Isso aconteceu desde o tempo de Moisés, desde o começo do Gênesis e até os dias atuais, né? Há uma geração incrédula, uma geração que não ouve mais a palavra. A palavra que as pessoas querem ouvir hoje é aquela palavra de bom grado. É uma palavra que possa, né? Claro que a palavra não é um irmão uma vez falou que a palavra na boca de alguns, né, como você pode pegar ali e atingir os outros, usar a palavra, mas não é isso. A palavra tem que ser exortada com amor, né? Mas deixar de ouvir a palavra, irmãos, nós não podemos perder essa sensibilidade, estar com os nossos ouvidos aguçados. Mas enfim, nós estamos identificando os sintomas desses problemas espirituais da dureza de coração. Uma coisa que também me chama a atenção no capítulo 3, voltemos para a base que nós lemos, capítulo 3. Veja o versículo 10 aí, irmão, para a gente acompanhar esse versículo e observarmos que no versículo 10 o texto diz que o coração endurecido, ele é um coração que ele começa a desconhecer os caminhos do Senhor. Ele começa a trilhar por caminhos errantes. E o escritor vai dizer o seguinte, vem comigo para o texto: por isso me indignei contra esta geração.
e disse: estes sempre erram, glória a Deus, no seu coração. Estes sempre erram no seu coração. Versículo 10. Aí na parte final: e não conhecem os meus caminhos. Quando Jesus identificou aquelas pessoas, ele diz: ovelhas errantes, que não tinham direção. Então, quando a pessoa é identificado, quando desconhece os caminhos do Senhor, né? Eu lembro de um salmo. O salmo ele marcou muito naquele tempo da pandemia, né? Eu trouxe uma palavra ali naquela congregação do Alto da Paz. Acho que é o Salmo 103, não lembro o verso, irmão Adailton, quando ele diz assim: que Deus se revelou, Deus mostrou as obras para o povo. O povo conhecia as obras, mas ele revelou os seus caminhos para quem? Para Moisés. Moisés tinha convicção, mesmo diante das provações, Moisés estava firme. Mas o povo, qualquer movimento que não estava certo, aí o povo só queria ver milagre. Aí quando Deus não fazia milagre, estou com saudade do Egito, estou com saudade dos alhos, das cebolas. A gente até descansava, a gente trabalhava muito, mas a gente tinha os nossos direitos. Hoje nós estamos nesse deserto aqui, só tem esse maná, só tem isso. Misericórdia. Irmão, pelo amor de Deus, nós não podemos fazer isso não. Isso é murmuração, irmão. Então o coração, quando começa a desconhecer os caminhos do Senhor, ele começa a percorrer caminhos. Eu vou pelo caminho do meu coração, o coração endurecido. Enganoso é o coração, diz Jeremias, quem o conhecerá? Mas enfim, nós passamos aqui para uma outra parte de outro sintoma. O primeiro sintoma que eu falei é que não consegue mais ouvir. Glória a Deus. Por que não consegue mais ouvir, irmão Edivaldo? Porque às vezes está muito ocupado, né? E ouve muitos conselhos, ouve muitas coisas, ouve muitos homens, mas não consegue ouvir uma palavra de Deus. E isso é importante. O Espírito Santo ainda continua falando que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Mas o versículo 12 do capítulo 3, vem comigo para o texto. No terceiro sintoma eu quero mostrar a vocês, irmãos, que nesse versículo: vede, irmãos, que não haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, para se apartar de quem? Do Deus vivo. Glória a Deus. O nosso irmão não colocou aí, mas eu citei o texto, capítulo 3, versículo 12: que não haja entre vós um coração mau. Então, a maldade do ser humano, né? Ela é algo assim que não é de uma vez, né? Eu vi uma ilustração que é bem conhecida, essa ilustração, né? De um sapo, né? Quando ele é acostumado à água fria, né? Aí você vai, ele vem ter ali uma água que está em cozimento, né? A água ainda está fria, ele está se acomodando, se acostumando. Mas a proporção que o tempo vai passando, aquela água vai amornando, ele vai se perdendo a sensibilidade, vai se acostumando, daqui a pouco ele vai morrer. Claro que não se aplica todos os pontos em relação à vida espiritual nossa, mas a nossa vida espiritual, ela pode ser comparada a pequenas questões que a gente vai aceitando, a gente vai sendo conivente, a gente vai aceitando, a gente vai, como diz lá no Salmo 1, não sei se vocês lembram: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não detém no caminho dos pecadores, e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Observe que aquele texto lá, ei, irmão, aquele texto lá está falando de uma progressão. Ou seja, primeira pessoa está ali por fora, aí está lá batendo piada, contando história, aí você está só, aí daqui a pouco você já está se enturmando, e aí você vai progredindo, não para o bem, para o mal. Ao invés de você progredir para a glória de Deus, você vai aos poucos sendo
a maldade tomando conta do nosso coração. Portanto, nessa noite nós precisamos pedir ao Senhor, glória a Deus, ouvir o que o Senhor tem para falar ao nosso coração e acertar o caminho que Ele quer que nós possamos dirigir, e que Ele possa remover toda a dureza, toda a incredulidade, e que Ele possa remover do nosso coração toda a maldade, para que nós possamos seguir aquele texto lá de Mateus. Bem-aventurados os puros, de quê? Por quê? Porque eles verão a Deus. Somente aqueles que têm um encontro com Cristo não deixarão que... Claro que nós temos nós não somos perfeitos, mas é uma progressão positiva e não negativa, como eu falei. Mas um outro sintoma que eu quero mostrar. Observe que esses sintomas que eu estou aqui definindo sobre a maldade, né? Sobre o abandono, sobre a desconhecer os caminhos do Senhor. Aí agora, a partir, eu vou ler o versículo 16. Versículo 16 aí. Não está funcionando aí, irmão. Eu queria que você colocasse na NA. Pode ser? Nova versão Almeida atualizada. Glória a Deus. Esse versículo na corrigida, ele diz assim, ó: porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. A partir do momento em que o coração está endurecido, a pessoa murmura, a pessoa desconhece os caminhos, mas aqui o sintoma vai agravando. Sabe qual é o agravamento, irmão? É o que Moisés enfrentou, um problema sério. Que tipo de problema Moisés enfrentou? O problema da rebeldia. Um coração endurecido, ele é marcado pela rebeldia. A rebeldia é quando você não aceita, é quando você não começa não somente a contradizer, você combate, no caso aqui, o líder que foi Moisés, glória a Deus. Mas aquela grande maioria entraram nesse caminho, e o Espírito Santo disse, conforme o Salmo e o Hebreus confirma para os crentes, e o texto é bem claro, é hoje, mostrando que a realidade foi no passado, no tempo de Moisés, no tempo do salmista e nessa época dos hebreus, e por que não pode dizer, hoje ainda é um tempo em que a rebeldia tem imperado em muitos corações. Que Deus nos guarde, glória a Deus, de toda rebeldia. Mas eu quero ainda avançar para um outro sintoma muito importante, glória a Deus. A rebeldia está instalada, e portanto, questão de obedecer, questão de a desobediência, do capítulo 3, versículo 18, vem para o texto. E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes. Está vendo? Glória a Deus. A rebeldia, a desobediência, tudo faz parte desses sintomas que estão afetando o coração do ser humano. Aos poucos ele vai sendo impelido, e há uma situação terrível que eu quero concluir. Não vou mais avançar mais tempo, né? Mas eu quero concluir dizendo, glória a Deus, um último sintoma no capítulo 3, que eu até fiz essa leitura, mas eu faço questão de ler novamente, no versículo 10. No versículo 10, eu disse: estes sempre erram em seu coração. Glória a Deus. Ou seja, essa palavra erram em seu coração está falando de uma corrupção, de um desvio. Estão perdidos. Quando eu meditar nesse texto, a gente sempre, já preguei uma vez aqui, mas sempre quando a gente lê a parábola de Jesus sobre o filho pródigo, a gente destaca quem mais naquela parábola? O filho pródigo, né?
mas a gente pode falar do pai. Mas tem outro personagem que passa livre desapercebido? Quem? O irmão mais velho. O irmão mais velho ficou alegre com a visita do outro irmão, ficou? Perdoou o irmão? Esse daí, depois que gastou tudo, agora vem com essa cara aí, cara lisa, cara de madeira. Não aceito não. E o pai, meu amado, vamos lá. Não aceito não, papai. Eu te sirvo há tantos anos, o senhor não faz nem uma festinha para mim. Chega esse desordeiro aí. Eu estou colocando palavra ali, mas nas entrelinhas ele criou o coração dele. Jesus mostrou naquela parábola que aquele jovem mais velho, ele representa exatamente os religiosos em coração endurecidos, corrompidos, que estão na religiosidade, mas não amam de coração a Deus e principalmente não amam o seu irmão, não perdoam o seu irmão. Então o coração estava corrompido. Aquele jovem, tanto o que sai de casa, gasta tudo com as meretrizes, com as festas, mas o que fica em casa cumpre todo o papel. Todos dois, Jesus disse, todos dois precisam da graça de Deus, precisam de uma mudança no coração, precisa de um novo coração. Amém? Glória a Deus. Jeremias 24:7, tá para sair aí? Jeremias 24:7, glória a Deus. Dai-me, Senhor, este coração prometido pelo profeta Jeremias aqui. Ele profetizou que eu vou dar um coração para que vocês me conheçam, viu? Vocês vão me conhecer agora de fato, de verdade, para que saibam que eu sou o Senhor. Vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo coração. Ezequiel 36:26, esse daí também é profético. Ele vai mostrar a necessidade. Eu queria que os irmãos já viessem para ocupar o casal lá que vai louvar, né? Falou e vai se louvar. É você mesmo. O que diz aí o texto? Vamos lá? Vamos lá. Quem está com sono aí, dá um grito bem alto aí desse texto aí. Vamos lá. Vou contar de 1 até 3 e vocês vão ler, viu? Atenção. Quem está comigo nessa mensagem, amém? 1, 2, 3. Eu lhes darei um coração novo, porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Quem recebe esta palavra nessa noite, peça a Deus um novo coração. Tira do meu coração tudo aquilo que impede do meu relacionamento contigo, Senhor. Limpa o meu coração, lava o meu coração, Senhor. Dai-me um novo coração. Essa é a mensagem do Novo Testamento, essa é a mensagem do Evangelho de Jesus. Vamos lá agora.